Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai assistir o nosso podcast Fé em Diálogo, episódio número 1. Seja bem-vindo você ao nosso canal. Você que não é inscrito no nosso canal, aproveite agora, inscreva-se, não deixe para depois, senão você vai esquecer. Vai ser tão legal esse podcast que você vai esquecer. Então clica agora, se inscreva, clique nas notificações, no sininho aí para você receber na sua casa, no seu celular, no seu computador, as notificações dos nossos programas. Você sabe bem quem são os convidados desta noite, desse episódio número 1, mais do que especial. Vocês viram nas redes sociais, os freis carmelitas, são eles Frei Alex e Frei Thales. Nós vamos começar aqui pelo Frei Alex. Quem é o Frei Alex? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, uma alegria estar aqui, Hamilton, com você. Então, sou o Frei Alex, carmelita mensageiro do Espírito Santo. E tenho 33 anos, sou natural do interior do estado de São Paulo, uma cidadezinha chamada Trabiju, e hoje minha missão como frei é na cidade de São Paulo. Maravilha. Boa noite, irmão. Fico feliz pelo convite, boa noite a todos, né, que estão acompanhando. Eu sou o Frei Thales, carmelita mensageiro do Espírito Santo. Vou fazer 6 anos de comunidade, com a graça de Deus. Você que era de idade. Quase isso também. Eu sou de uma cidade chamada Miguelópolis, é interior de São Paulo também. Cidadezinha pequena, cidade boa. Estou morando atualmente em São Paulo, na nossa comunidade, onde está a sede da nossa comunidade, né? E é uma alegria estar aqui, partilhando um pouquinho. Maravilha. Frei Thales, qual a sua idade? Eu tenho 22 anos. Não, fala a verdade. 22 anos. 22 anos, hein? 22 anos. Muito novo, né? Muito novo. Veja só, idade de ser meu filho, inclusive. 22 anos. Veja só, por que eu perguntei a idade? Não foi só por isso. No nosso programa vai ser assim. Os convidados trarão um presente, um simbólico para nós, para o nosso programa aqui, como passagem deles aqui no nosso programa. E o nosso programa também vai presentear os convidados. Por que eu perguntei a idade? Porque eu tenho aqui 2 livros que eu vou presentear nossos convidados. O primeiro é Deus é Jovem, do Papa Francisco. Eu queria saber quem era o mais jovem, exatamente por isso. Então, é o Frei Thales. Então, aqui, ó, Deus é Jovem. Tem até o autógrafo aqui do Papa. Olha aí, hein? Muito Papa obrigado. Francisco. E por Frei Alex, é um livro aqui do Padre Mário Bonatti, O que Penso da Vida, do Mundo e de Deus. Olha, que é um presente muito para nossos obrigado. convidados. E é claro, agora o nosso programa também vai receber um presente dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Olha, eu trouxe aqui um presente, já que é o primeiro podcast, eu acho que a melhor forma de começar é colocando aos pés da cruz de Jesus. Ele que vai guiar cada um dos programas, não é isso? Ó, foca aqui no presente aqui. Aí, ó, que maravilha, o crucifixo, Jesus crucificado. Muito obrigado, Frei Thales. E eu trouxe um presente que é muito significativo, né? Eu acho que vai ficar marcado, né? Como é a estreia de todos nós aqui hoje, né? Então, é uma plaquinha, né? Dos Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. E foi uma lembrancinha de um voto de um irmão, né? Então ele fez os votos, essa foi a lembrancinha. E ficou muito marcado, porque pela simplicidade, e é o que marca também os nossos votos, né? A simplicidade. Então, esse presente que eu quero dar ao programa. Que maravilha, olha só. Fernando, que coisa linda. Aí, ó. Fica aqui no nosso programa. Quero aproveitar também, a gente trouxe agora um presente da comunidade para você, né? Nós temos, então, já está sendo divulgado, né, o meu diário de oração de 2025, né? Que o nosso instituto tem feito já tem algum tempo. O povo já sabe que, de fato, tem sido através disso aqui que muitas pessoas têm criado uma intimidade com Deus, né? Então, o nosso presente... Opa, muito obrigado. Eu ganhei o de 2024 do meu filho, me ajudou bastante e agora já está garantido. Está garantido. Está garantido. Que bacana, muito obrigado. E vai ser dessa forma.
né? É uma lembrança que vai daqui do nosso podcast para os nossos convidados, e os convidados trarão também algo simbólico que é do coração e fica marcado aqui no nosso programa. Veja só, eu sei que vocês também têm muita curiosidade de conversar com os freis, principalmente agora, né? Com essa agora não, né? Mas com a explosão do Frei Gilson, todo mundo, né? Quem são os carmelitas? Como que é o dia a dia deles? Nós vamos conhecer um pouco de cada um aqui nesta noite. E eu quero começar aí pelo Frei Alex. Sim. Começar pelos mais velhos, né, Frei Thales? Um pouquinho da história do Frei Alex. Como se deu, né, a sua conversão, o seu chamado, né, para viver esse carisma carmelitano. Como é que foi, Frei? Olha, é uma história um pouco longa, né, digamos assim, por conta da idade, se formos ver, né? Mas Deus, ele foi muito generoso. E eu percebi que em um determinado momento da minha vida, Deus teve pressa, né? Então, nasci numa família católica, né? Pai e mãe católicos. Então, fiz toda a caminhada que um católico faz, né? Então, fiz a catequese, fiz a primeira comunhão, fiz todo o caminho da perseverança, fiz o crisma. Mas o que acontece na caminhada, né? Como, né? Às vezes a gente coloca a culpa nos outros, mas a culpa é nossa, né? Então, na caminhada foi se perdendo, né? Essa intimidade com Deus, essa vivência mesmo dos mandamentos, né? E passaram os anos, né? E quando eu cheguei no meu terceiro colegial, fui para a faculdade. E ali foi realmente um afastar-se de Deus. Porque aí você começa a viver uma vida que não tem mais tempo para Deus, começa a acompanhar os amigos, começa as festas. E foi um período que, para mim, foi novo, foi muito novo. Mas era muito interessante, porque nunca eu estava completo. E os anos se passaram, e em 2017, né, eu me formei em 2015, tive uma experiência profissional, mas em 2017 eu tive uma experiência com Deus, através da confissão. Na semana da Páscoa, senti no coração de me confessar após 9 anos. Sem se confessar. Senti no coração, e lá na confissão foi assim, um rasgar o coração mesmo. E ali, através da confissão e da orientação do padre, né, aquela direção espiritual, ali mudou a minha vida. Então, a Páscoa de 2017 marcou a minha vida. E ali Deus foi me puxando cada vez mais. Então, teve um período que eu participei, uma semana completa da Santa Missa, aquilo engrandeceu, e o padre falou, olha, aqueles que vierem não vão se arrepender, vai ter uma experiência nova com Deus. E aí depois comecei a participar do Terço dos Homens, e o padre me convidou para ser ministro da Eucaristia. E ali o contato com Jesus Eucarístico realmente foi realmente a virada de chave e a conversão. Então ali realmente eu passei um processo de conversão, um amor mesmo por Jesus Eucarístico, e comecei a servir a igreja. E era uma sede que eu sentia, e aí o padre sempre falava, olha, quando realmente você tiver um encontro com Deus, você vai, mesmo jeito que você tem sede da água, é a sede de Deus. E ali foi passando, e eu participava das Santas Missas, e o padre que me acompanhou tanto espiritualmente, né, ele me ensinou a ter uma vida de oração. Então na primeira quaresma que eu já era ministro, ele já... Olha, você vai rezar o Santo Terço todos os dias. Acabou a quaresma, eu já estava apaixonado. E ali foi, aquela intimidade foi crescendo. Passados 2 anos que eu estava servindo a igreja, senti uma inquietação, né? E aí o padre, que já vinha me acompanhando, ele falou, olha, eu vejo alguns sinais de um chamado, né? E ali o primeiro que a gente tentou discernir foi o chamado sacerdotal, né? E fomos discernindo e não foi aquilo, né? Não era. Aí ele falou, vamos ver a vida religiosa. Aí comecei a pesquisar encontrei os freis carmelitas. Entrei em contato, fui fazer uma experiência vocacional. E o mais interessante é que quando eu fui fazer a experiência vocacional, o Frei Thales era postulante, ele estava na 2ª etapa de formação. Olha. E era a turma dele, e a vivência deles, eu falava, meu Deus, que alegria que eles têm. Aí a adoração ao Santíssimo, 2 vezes por dia, a vida de oração, o silêncio, aquilo foi enchendo meu coração, e eu falava, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Voltei avivado, partilhei com o padre,
E meu coração se enchia cada vez mais. Fiz todo o processo vocacional e no ano de 2020, né, que foi o ano da pandemia, foi uma experiência diferenciada. E até a nossa turma foi chamada como a Turma da Fé, porque a gente perseverou ali mesmo, né? E no final, né, quando a gente faz um retiro que chama Opção de Vida, ali eu falei assim, Senhor, eu quero entregar toda a minha vida a Ti. E é um carisma que me completava, né? Então, vendo as partilhas, vendo as pregações, contemplar para evangelizar. Então, tem aquela parte que você vive o silêncio, mas tem a parte que você leva tudo aquilo que você tem abastecido aos outros. Eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Aí fiz toda a trajetória, dei o sim e entrei no ano de 2021 na comunidade. Que maravilha, que história linda. E vocês vejam a importância de um diretor espiritual. Muito. Né, de um sacerdote que conduz a pessoa para descobrir a sua vocação e, mais do que isso, levou você a uma vida de oração. É a vida de oração que vai te direcionar também. Então, um diretor espiritual, uma vida de oração, Deus vai te conduzir. E eu também sou testemunho disso, porque todas as vezes que eu estive lá na comunidade, testemunho dessa alegria. Eu vejo a alegria de vocês, né, o sorriso, todo mundo pulando, todo mundo dançando, isso contagia muito, contagia demais, isso chama a atenção, porque muitas pessoas pensam que a vida religiosa é aquela vida ali, né, pacata, só orando, só contemplando. Não, é mais do que isso, e vocês vão descobrir esta noite como que é, como que os freis vivem. Jogam bola? Qual time que eles torcem? Né, como que é o dia a dia? Vocês vão descobrir daqui a pouco. Mas vamos saber agora um pouco da vida do Frei Thales. Né? Como que foi, Frei, essa descoberta? Né? Tão novo, né? 22 anos. E é lindo isso. Eu costumo dizer que todos os jovens têm que descobrir, têm que passar por esse processo de vocação. O que Deus quer de mim? Como que foi, Frei? Irmão, o Frei Alex usou uma palavra, eu vou usar a mesma palavra, né? Eu senti assim que Deus sempre teve pressa comigo, né? E na realidade é uma pressa um pouco estranha, porque eu fui ter o primeiro contato com Deus com 15 anos. Mas assim, o primeiro contato mesmo, porque eu não era nem batizado, né? Até os 15 anos. A minha família é uma família, assim, muito boa, mas uma família que não era muito de ir na igreja, né? Não tinha aquela fé viva, sabe? Então, eu não tinha aquele exemplo. Então, eu vejo que isso faltou, sim. Mas Deus deu um jeito, né? E com 15 anos eu fiz um retiro de carnaval. Assim, foi o divisor de águas na minha vida mesmo, né? Porque até ali eu não tinha noção do que era Deus. Essa é a verdade, né? E eu não só escutei falar dele, mas eu tive uma experiência com ele, né? Naquele retiro. E aquilo transformou minha vida, mudou, assim, a minha vida inteiramente, né? E eu já vivi até ali, uma vida um pouco fora de Deus, conheci muita coisa, tive contato com muita coisa do mundo, né? Desde cedo. Então, meus pais, eles tinham algo que, é claro que é muito perigoso, mas assim, dava muita liberdade para mim, né? Então, me afastei de Deus, tive experiências que com certeza era o demônio que estava tentando me roubar de Deus, né? Mas eu fiz esse retiro, comecei a caminhar na renovação carismática, católica, fui acolhido de uma forma extraordinária pelos servos e comecei a caminhar. Isso foi em 2017. 2017. No mesmo ano, as nossas irmãs carmelitas foram pregar um retiro. Foi dia 11 de novembro de 2017. E aí eu não tinha tido contato nenhum com a vida religiosa até ali. Aí eu falei, eu quero conhecer essas freiras, né? Porque até então, qual que era a visão que a gente tinha, né? E muita gente tem essa visão, né? Que frei e freira só fica dentro da capela rezando e silêncio e canto gregoriano, aquela coisinha. Eu lembro até que no dia eu cheguei no retiro atrasado e eu tinha horário de intercessão. Aí eu já cheguei desesperado, meu Deus, alguém teve que ficar no meu horário e tal. Aí eu cheguei e vi que já tinha passado o horário, eu fui participar ali da pregação. Aí a irmã pregando sobre o amor de Deus. Ela pregando. De repente eu comecei a chorar
assim, as pessoas olhavam e falavam que, gente, que esse menino tá chorando? Tá até no começo da pregação, né? Só que ali eu já senti um toque de Deus. Ali eu já comecei a ficar preocupado porque eu sabia que Deus queria alguma coisa, né? E dito e feito, né? Eu fui conversar com a irmã, eu falei, irmã, eu não sei o que aconteceu, irmã. Eu senti algo muito forte nessa pregação. A irmã nem me cumprimentou, ela já falou assim, você já se viu como Frei? E outra pergunta, você já se viu como um pai? Aí eu falei assim, bom, primeira coisa, eu nunca imaginei nenhum dos dois, assim, eu nunca criei uma ideia disso. Pensar não, nisso, não tinha. O problema é esse, que a gente nunca para pra pensar. Quando para pra pensar é um problema, porque aí vem aquela crise, aquela coisa. Eu lembro que desse dia pro próximo, era de um sábado para um domingo, se eu não me engano, eu não dormi. Eu perdi totalmente o sono. Ficava rolando para um lado, para o outro, aí eu levantava, rezava. Lembro que eu mandei mensagem pro meu coordenador na hora. Falei, irmão, eu tô sentindo algo doendo dentro de mim, o que é isso e tal. Aí ele, se você não sabe, imagina eu, mas vamos tentar descobrir, né? E aí, depois daquilo, eu comecei a realmente questionar se minha vocação não era ser padre, ser frei. E aí, entrei em contato com o Instituto, fiz o meu primeiro vocacional. No primeiro vocacional, eu tive certeza, é isso que eu quero. E é a mesma experiência, eu vendo a alegria dos irmãos. E assim, é algo que... Ver a alegria de um religioso é algo extraordinário. Porque você não vê a alegria de ter muita coisa, é o contrário. É a alegria de ter só o necessário, de ter a alegria, de ter a fraternidade. E vendo isso, eu falei, não, é isso daqui. E fora o carisma, né? Porque eu venho de uma corrente carismática. Eu nasci para a fé dentro de um grupo de oração, da renovação carismática, né? Então, a minha caminhada começa nesse ambiente. Aí eu chego no vocacional, os freis orando em línguas, rezando e aquela coisa toda. Falei, não, esse aqui é o meu lugar. E foi assim que eu descobri minha vocação. Que bacana. Percebam a alegria de quando se descobre a vocação. Eu lembro de quando eu buscando também a vocação e Jesus colocou no coração do matrimônio, e quando a gente se encontra dentro da vontade de Deus, né? É esta alegria. Sim. A gente tem esse entusiasmo, fala, Senhor, eu estou dentro daquilo que o Senhor quer para mim. Fala, e é algo que, assim, eu não sei se é com todo mundo, né? Mas a crise, ela dói tanto, ela vai doendo, você precisa tomar uma decisão, e na hora que você decide, vem uma paz tão grande que é inexplicável. É bem isso mesmo. Agora, Frei, todo mundo pergunta, né? Vocês namoraram? Eu namorei. Você namorou? Eu também tive uma namorada. Teve uma namorada, né? Passou por esse processo, porque as pessoas às vezes perguntam, né? Mas namoraram, tive essa experiência, não teve? Então vocês tiveram essa experiência. Sim. E o que acontece realmente com as pessoas, muitas vezes é isso, né? Ela pergunta isso porque ela acha que se você tivesse tido uma experiência, você não estaria lá. Isso. E o mais interessante é que Deus, para cada vocação, ele tem um jeito de chamar. Uns, ele permite, né, que tenha todo esse contato com o mundo, né? E outros ele preserva, né? Eu acho muito interessante porque hoje, né, estando lá na comunidade do aspirantado, que é Santa Elias, então os vocacionais são lá. Então você vê que chegam jovens de todas as idades. E eu acho lindo quando Deus chama um jovem, né? Ali, novinho, 16, 17 anos, ele tá ali discernindo. Eu falo, meu Deus, olha quantas coisas Deus preservou. Mas tem outros, né? Como eu, estou nessa lista, que já chama a uma vocação mais tardia, que Deus permitiu que vivesse algumas coisas para que hoje conseguisse dar um sim verdadeiro. Então Deus, ele permite, né? Então, experiências de namoros, e muitos, né, têm experiência com outras coisas no mundo, né? E aí Deus permite para que quando você dá um sim, realmente seja um sim verdadeiro. E as pessoas entendam que não é um fardo pesado viver como um religioso. Pelo contrário, aqui a gente vai partilhar como é o nosso dia a dia, e muitas pessoas às vezes estamos conversando na missão, e a gente fala, olha, a gente acorda assim, a gente faz isso, Meu Deus, como que você consegue? É como se fosse um fardo, mas eu falo para a pessoa, olha,
é o quê? É a vocação. Então, essa é a minha, que eu discerni. Mas a sua vocação, se você é chamado ao matrimônio, você vai viver, e não que para mim, hoje, olhando um matrimônio, é um fardo, né? Mas eu vejo que é uma graça que Deus dá para aquela pessoa viver o matrimônio, como ela dá para nós viver como os religiosos. É isso mesmo que Deus faz, né? Frei Thales, tem uma história bacana da sua vida, né, que você conta que os médicos desacreditaram, né? Conta um pouco para nós aí de como foi a gestação da sua mãe, o que aconteceu? Então, bom, a minha mãe conta, né, que quando ela estava grávida de mim, ela teve, se eu não me engano, o nome é eclâmpsia, o nome da... Eclâmpsia, né? E aí ela estava muito, né, preocupada com tudo isso e acabou que os próprios médicos ali pensavam, olha, a chance de sobreviver os dois é muito difícil, né? Pelo menos um até dá, né? Mas... E aí isso tomou o coração da minha mãe, essa tristeza, né, de tudo isso. E quando a minha mãe estava saindo de casa para o parto, né, ela conta que ela olhou assim para o quartinho, né, que eles tinham reformado para me receber e tudo. E aí ela comentou, olhando assim, né, qual dos dois será que não vai ver, né, esse quarto tão preparado, né, tão bonito. Quando ela conta isso, eu fico numa tristeza tão grande, porque imagina uma mãe. E aí ela foi. Aí, né, sobrevivemos com a graça de Deus. Passou o tempo, né, as coisas foram acontecendo. Eu sempre senti, irmão, que Deus tinha... Eu sempre senti isso. Eu falava desde criança, eu falava, eu tenho um propósito. Tem algo que eu viverei, né, que eu não sei. Mesmo sem você saber disso, você já sentia isso? Não, eu não sabia, eu não fazia ideia disso. Uhum. Né? Eu até lembro, a minha irmã conta muito isso, que quando eu era, eu até arrepio de lembrar, quando eu era bem pequenininho mesmo, bem pequeno, eu falava assim, eu vou ser alguma coisa diferente. E aí uma criancinha falando isso, né? Enfim, o tempo passou, vivi um tempinho longe de Deus, né, e tive a minha conversão. Isso que aconteceu, né, eu num retiro de carnaval e tudo, comecei a caminhar, discerni a vocação e entrei pro convento, né. Quando foi no noviciado, que é a terceira etapa, né, dentro do convento, eu conhecia já uma senhora do grupo de oração, essa senhora quis me ligar, né, eu estava no noviciado, ela me ligou. Na verdade, ela pediu para uma amiga minha para ligar e ela falar, né? Ela falou, olha, quando você foi nascer, eu era enfermeira no dia, né? E nós sabíamos que era um parto complicado, né? E aí eu fui para a capela, quando eu fiquei sabendo. E rezei um terço. Consagrei o parto à Nossa Senhora, né? Cara, na hora que ela me falou aquilo, eu falei, tá explicado o porquê que Deus tinha algo tão extraordinário na minha vida. E aí eu não sabia, assim, o porquê desse propósito que Deus tinha na minha vida, né? Falava, desde pequeno eu sabia que eu tinha um chamado, algo diferente, né? Agora, por quê? Porque no dia do parto não era para eu estar vivo, foi Nossa Senhora que me pegou. É como se Nossa Senhora tivesse falado assim, olha, esse daqui eu vou deixar viver, mas esse aqui vai viver pra mim. É meu. Esse é meu. E não é à toa que eu tô totalmente envolvido pelo manto de Nossa Senhora, né? Então, além de tudo, isso confirmou muito a minha vocação, né? Que lindo, né? Que maravilha. Tá vendo, né, pessoal? Um pouco da história de cada um, do Frei Alex, Frei Thales, como Deus vai trabalhando em nossas vidas. Estava vendo o Frei Alex falando, né? Como Deus permite a vida de alguns, outros não. E vinha, assim, no meu coração, né? Santo Agostinho, que Deus permitiu viver tudo aquilo. E uma Santa Teresinha, que ela mesma reconhece, né? O quanto Deus foi bondoso com ela, que a preservou de tudo. E assim Deus vai trabalhando na história da igreja, na nossa vida. E vocês estão conhecendo um pouco aí. O que eu quero falar com vocês é o seguinte. Vocês estão vendo aí, tá na tela, Fernando? QR Code? Vou deixar um QR Code aí na tela. Isso, aí, ó. Se você puder,
nos ajude a manter esse programa. Isso aí é o QR Code do nosso Pix do nosso programa, o que você puder contribuir para a gente manter esse programa, trazer convidados. O nome do programa diz Fé em Diálogo. É o que a gente vai fazer aqui em todos os programas, dialogar sobre a fé. E permitir com que, nesse diálogo, Deus adentre o seu coração, a sua casa. E quando Deus nos deu esse nome, veio muito aquele trecho do Evangelho onde Jesus vai com os discípulos de Emaús, conversando sobre as Escrituras, e o coração deles vão ardendo. E é esse o nosso propósito, que o programa adentre a sua casa, o seu coração, e essas palavras vão transformando a sua vida, porque é palavra de Deus, é testemunho, é palavra de Deus feito vida. E é isso que nós queremos fazer. Então, se você puder nos ajudar, o QR Code está aí, o valor que o Senhor colocar no seu coração. Vamos lá. Uma dúvida que muitos têm, né? Qual é a diferença de frei, frade, padre? Todo frei é sacerdote ou pode ser só frei? Quem pode falar um pouco sobre isso aí para nós? Eu acho que é dúvida de muitas pessoas, né? Então, existe uma diferença entre frei e padre, né? Existe aquele que é frei e padre junto ao mesmo tempo, tem aquele que é só padre, tem aquele que é só frei, né? Entre freis, você vai ouvir muito falar assim, irmão, frei, frade, frater, mas esses são a mesma coisa entre aspas, né? Muda a comunidade, muda o carisma, né? Mas você escuta falar, né? Por aí, tem vários nomes, né? Agora, o frei, o religioso, é aquele que se consagra a Deus através dos votos de pobreza, castidade e obediência, né? E normalmente um frei ele vive em comunidade, né? Então, cada comunidade tem um carisma específico, e o frei ele vive em comunidade com outros irmãos. No nosso caso, a gente mora em 16 irmãos, né, na nossa casa. São 6 freis, desses 6 freis são 2 padres, alguns seminaristas, freis novos, né, profetas temporários, e tem os aspirantes, né? Então, esse é o frei. O padre, ele tem uma vida normalmente secular, uma vida, digamos assim, um pouco mais inserida na sociedade, vamos dizer, né? E o padre, ele não faz votos, não faz voto de pobreza, castidade e obediência. Ele faz promessa de castidade, né? E ele faz a promessa de obediência ao bispo, né? Então, a pobreza não é um voto e nem é uma promessa para o padre, né? Então essa é uma das grandes dúvidas das pessoas, né? Porque a pessoa fala, mas né, o padre da minha paróquia tem um carro bom, o carro da minha né, o padre da minha paróquia não sei o que é, porque a única, né, digamos assim, regra para ele é o quê? É que ele seja uma pessoa simples, né? Então tem essa diferença. Como que você diferencia? Normalmente pelo hábito, né? Normalmente você diferencia pelo hábito. Agora, um frei que é frei e padre, no nosso caso não tem diferença. Então, não dá para perceber. Não dá para perceber. Tem que perguntar. Né? Tem que perguntar. Mas é mais ou menos essa a diferença, né? Aí, no nosso caso, tem freis que querem ser só freis e freis que querem ser padres também, né? E aí o padre não. O padre exerce o ministério dele sacerdotal numa paróquia, né? Tem uma vida um pouco mais solitária, digamos assim, né? Normalmente ele mora ou com outro padre ou mora sozinho, né? Então, as características assim de diferença você vai percebendo aos poucos, né? Mas acho que no geral é isso. E o frei que se torna sacerdote, ele necessariamente ele precisa ir para uma paróquia ou não? Ele continua na missão como frei, sendo sacerdote? No nosso caso, né, frei, tem alguns padres que não exercem o ministério numa paróquia, né? Mas nós também temos realidade paroquial, né? Então, hoje nós temos algumas paróquias onde os freis cuidam. Normalmente tem o pároco, o vigário e uma comunidade de freis que ajudam nessa paróquia, né? Que é o nosso caso lá. Nós temos algumas paróquias e nós freis ajudamos lá, né? Mas tem freis, padres que exercem o ministério de outra forma, né? Então, por exemplo, o frei Gilson hoje não é mais pároco,
Então ele é um frei sacerdote que se dedica à missão, né? Temos freis também que são apenas formadores, né? Mestre de aspirante, mestre de postulante, mestre de noviço, né? Sim. E vocês dois, Frei Alex, será só frei? Será sacerdote? Como que tá o processo? E isso é uma pergunta muito boa, né? Porque todos nos perguntam, né? E com a graça de Deus, né? Então, desde lá do começo, né? Lembra que no processo de discernimento, né? Quando eu descobri que a vida religiosa, aquilo me encantou os olhos. Então, quando eu fiz todo o processo vocacional, né? Eu falei a vocês, olha, quero ter também um discernimento ao sacerdócio, né? E tinha tempo, né? Teve 3 etapas, então foram 3 anos de discernimento também. E acompanhados, né? Sempre com o formador, o diretor espiritual, e aquilo só vai crescendo dentro de nós. E aí, esse ano, né? Com a graça de Deus, tivemos, né? A visita do Frei Tadeu, que é o nosso superior geral, e em uma conversa com ele, né? Houve-se o meu discernimento. Então, é com grande alegria, né? Que eu discerni continuar na comunidade como religioso. Então, eu não vou fazer a caminhada, né, como o Frei Thales, né, está fazendo com os estudos ao sacerdócio, né, mas futuramente vou sim fazer os estudos, filosofia e teologia, para o conhecimento e para a missão. Então, eu, Frei Alex, continuo na comunidade como religioso. E o Frei Thales ingressou para o sacerdócio. Sim, eu sou seminarista, comecei esse ano, né? Tô na filosofia. E a minha intenção, né, nesse momento, é ser sacerdote, né? Mas nós religiosos, nós temos uma característica que é nos colocar à disposição do instituto e da igreja, porque não posso dizer eu vou ser padre se, de repente, no meio do caminho não for. Porque para nós, claro, nós temos a visão de sacerdócio, aquilo grandioso, né? Aquilo o ministério sacerdotal é grandioso, né? Mas, antes de ser padres, nós somos religiosos. Sim. Então, a nossa característica mais profunda é ser religioso. Então, a consequência, né, como forma missionária de alguns é exercer no sacerdócio, né? Então, eu pretendo, eu quero, eu me pus à disposição, estou estudando, estou me dedicando, né? E que seja o que Deus quiser, né? E sabe o que é o mais interessante? É que hoje o mundo ele se preocupa muito com tempo, idade. E quando nós estamos servindo a Deus, nós vemos que o tempo ele é nada, né? Porque para Deus o que importa é o hoje. Então, se eu for chamado hoje à presença de Deus, importa como o Frei Alex está hoje, como o Frei Thales, como o Hamilton está hoje. Ele não quer saber o que você vai ser amanhã. Então, isso, a vivência do hoje, lógico, com a visão no futuro, nos traz uma segurança. E como o Frei falou, né? Então, nessa caminhada, então, nada impede que, imagina, daqui 10 anos, olha, eu senti o chamado e vou ser padre. E aí? O tempo é de Deus. E isso é muito belo porque a gente vive numa liberdade. E é isso muito bonito no nosso carisma, né? Essa liberdade dentro do carisma, com a sua vocação e acompanhado, né, com os freis. Esse discernimento, isso é uma benção. Santo Agostinho, né? Santo Agostinho vai dizer que o tempo não existe. O passado não existe mais, o futuro não existe. Nós temos o hoje, o agora. E é assim que Deus age. Que maravilha. Frei joga bola? Primeiro vamos saber o seguinte, pessoal. Revelação aqui, né? Nem todo mundo é perfeito, sabe disso, né? Frei Alex, qual o time que você torce? Olha, meu time é um dos times mais amados do Brasil. Meu Deus. Vou dar uma dica. Vai cair. Olha só a dica, hein? Corintiano. Rapaz. E o Frei Thales? Com muito orgulho eu sou palmeirense, né? Cara, tá tudo empatado, eu sou São Paulino, né? Olha, então... Mas se perguntar pra mim, fala o nome de um jogador, eu não sei o nome de um jogador do São Então estamos no mesmo time, então. Olha só. E o Frei joga? Joga, Frei Alex? Nós jogamos, né? E nós temos a graça, né? Lá no nosso sítio, né? Então tem o campo de futebol lá.
os freios se reúnem. Tem uns que é meio ruim, né? Mas brinca um pouco, né? Zagueirão? Então, zagueirão. Ah, deu pra ver, Zagueiro. né? Quero ver passar nessa zaga aí. E é muito Passa interessante. a bola, mas não passa o jogador. E é muito interessante porque a gente às vezes vive a dimensão que nem do futebol pela fraternidade, né? Quantas vezes a gente vai jogar para dar time, né? Mas eu também jogo. Completa time, sabe? Mas eu gosto também de jogar vôlei, né? Então, pela minha altura, então, geralmente quando eu estou lá na rede, não passa nenhuma. Tá vendo? Olha o tamanho também. E o Freitares, jogador mesmo? Qual a posição? Jogador. Dizem que o Frei Gilson é bom, né? Não sei, só Gilson tem é uns bom. vídeos ele batendo o lelê lá, mas... Frei Gilson joga bem, joga bem. Eu gosto demais de jogar bola. Eu nasci jogando bola, na verdade, né? Só que eu tive uns contratempos, eu machuquei, eu fiz 2 cirurgias no joelho. Meu Deus. Aí eu fiz a cirurgia, aí o médico falou, olha... Primeiro, né, eu machuquei o joelho, rompi um ligamento. Aí o médico falou assim, olha... Se você quiser voltar a jogar bola, tem que fazer a cirurgia. Eu falei, pois faça a cirurgia, então. Se tiver, eu faço o que for pra jogar bola. Aí fiz. Aí depois na recuperação o médico falou, olha, no mínimo 1 ano sem jogar bola pra recuperar. Eu comecei a jogar com 3 meses. Rapaz. Voltei com 3 meses. Doido da cabeça. Não tava certo da cabeça. A chance de estragar a cirurgia era grande. Mas joguei e Deus me preservou, porque sabe que eu gosto demais, né? Eu gosto muito. Mesmo, hein? Jogador. E aí, Frei Alex, joga mesmo? Olha, eu sou aquele que é o completa time mesmo, né? Mas quando eu estou lá jogando, dou o meu melhor, né? Então não deixo passar ninguém. deixa o Frei Thales fazer gol lá? Não, negativo. Não. Então. Não, eu jogo, eu tenho noção, mas não sou aquelas coisas, não. Tenho uma noção de jogo. Qualquer hora eu vou lá dar uma aula pra vocês. Vamos, tá convidado. Olha, tá convidado. Tá feito aqui o convite, ó. Não, vou passar vergonha. Meu joelho não tá legal. Se eu não me engano, nós temos um futebol marcado segunda-feira, então você tá convidado. Rapaz. Aí, ó. Desafio lançado. Se eu for, eu vou gravar e vou mandar pra vocês, hein? Perfeito. Nem que eu só dei o pontapé inicial. Sou mais de 15 anos sem jogar futebol. Tá, joguei futebol. Olha, considero fui um bom zagueiro, viu? Fui um bom zagueiro. Quem sabe lá a gente faz alguma coisa. Freis, talvez algum jovem esteja assistindo e se interessou em saber como que é o processo. Vocês falaram aí algumas palavras, né? Aspirantado, como que é mais? Postulantado. Noviciado. Como que funciona? Eu sou jovem e aí eu tô assistindo o podcast Fé em Diálogo. Compartilha aí. Compartilha agora. Você que lembrou de um jovem, compartilha agora. Vou até dar um tempo para você, vai. Compartilha agora. Lembrou do jovem? Compartilha, manda para ele. Veja só, eu estou interessado. Falei, poxa, legal, tô assistindo o podcast. Como que eu faço? É um telefone, eu ligo? Como que é o processo para eu chegar lá e conhecer? Quer falar, Frei? Olha, é muito simples, né? Porque às vezes as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, como que eu faço? E é muito simples. Então, depois a gente pode deixar, né, abaixo o link também, o telefone que entra para contato do nosso. Ou pode entrar no nosso Instagram. No Instagram também tem. Tem lá. Isso. Freis Carmelitas vai ter lá vai ter lá o telefone, né, Frei? E aí, a partir do primeiro contato, né, o Frei vai acolhê-lo, né, vai fazer algumas perguntas, né, primeiramente, fazer uma triagem, digamos assim. E esse jovem, né, se realmente tiver essa intenção de fazer essa caminhada vocacional, ele vai entrar como vocacionado da comunidade. Então, alguns dias tem algumas datas do ano que são feitos os vocacionais. Então, esse jovem, ele fica 2 dias lá, e é lá na nossa comunidade do aspirantado, e lá ele vai ter um retiro. Então, a partir do contato, ele vai lá, faz esse retiro, e tem um frei que o acompanha. Então, a partir desse retiro, ele é acompanhado, começa o discernimento. Se ali, tanto da parte do vocacionado, quanto do frei que o acompanha, vê sinais de vocação, ou ele vê se é isso aqui mesmo que eu quero, olha, é legal, gostei das pregações, é isso que eu quero para minha vida, ele vai dando continuidade. Aí esse processo pode durar de 1 ano
há 2 anos. Então, ele fez esse processo vocacional. E dura quanto tempo esse processo? Assim, quanto tempo eu digo os encontros, né? Os encontros. Então, eles são algumas vezes no ano, tem as datas já de todo ano, a agenda, e aí ele participa sábado e domingo, esse retiro, e a partir desses momentos que ele vai fazendo o discernimento. Vai ter um frei que vai acompanhá-lo desde o começo até o fim. Nesse primeiro ou talvez nesses 2 primeiros anos. Isso mesmo. E aí houve um consenso. Aí chegou lá num determinador do primeiro ou do segundo ano. Tanto ele quanto o frei, né? O frei pergunta e ele também fala, né, sobre a vocação, que gostou, que se encontrou. O frei também consegue perceber, né, na caminhada. A partir desse momento que ele decide dar o sim dele, a comunidade o acolhe. E aí ele entra na primeira etapa, que é o aspirantado. Então, o aspirantado é onde o jovem sai do mundo, né? Sai do mundo, eu digo, da vida que ele vive, às vezes o trabalho, a família, e ingressa na vida religiosa. Então, ele começa a aspirar, ser um religioso. E ali ele começa a ter contato com os freis, com as formações, né? Toda a parte religiosa. Tudo que um frei vive, um aspirante vive. E ele passa a morar lá. Passa a morar dentro do convento. Então, ele já vai... E aí, no primeiro ano, ele divide a cela com outros irmãos. Então, ele vai ter a cela dele. Então, para quem não sabe, né? Então, no convento não se chama quarto, se chama celas. Então, é a cela do religioso, que é um lugar onde também a gente vive o silêncio, a vida de oração. Não é simplesmente um quarto, né? Que a gente... Não, é um lugar de oração. A partir desse momento que ele vive esse ano inteiro no aspirantado, também tem um acompanhamento, né? Então tem um frei que o acompanha, né? Que é o superior da casa e o formador. Então ele passa por diversas formações. A partir desse momento que ele tem esse discernimento para a próxima etapa, junto com o formador, ele segue adiante. Fale, frei, do postulantado. A segunda etapa, né? O postulantado. Normalmente, cada etapa ela é mais ou menos, na verdade, pode ser um pouco mais, né? E tem algumas exceções, mas normalmente 1 ano, né? 1 ano de aspirantado, 1 ano de postulantado e 1 ano de noviciado, né? E aí, no postulantado, podemos falar também que ele já recebe uma roupa, né? Um mini hábito, nós chamamos, né? No postulantado. É porque, assim, as etapas, conforme vai progredindo, é como se ele fosse dando passos e abraçando a vida religiosa aos poucos, né? Então, o aspirantado, ele está aspirando, né, a vida religiosa. O postulantado, ele abraça de uma forma mais profunda e já começa a viver de forma mais um apostolado, né? Um apostolado um pouco mais intenso. O noviciado, que é a etapa onde a igreja reconhece que a partir daí ele se torna um religioso. Né? Ele é um religioso, ainda não tem votos, mas ele já é um religioso. Já troca o hábito. Ali ele recebe esse hábito. Né? A diferença é que a cruz do noviço ela é diferente, ela é um pouco menor, essa daqui é a de frei, né? Mas a cruz é um pouco menor, ainda dá para diferenciar, né? E aí o noviciado normalmente ele é um tempo mais recolhido, né? Então deixa de fazer tantas missões, né, que fez no postulantado, para viver um período mais de recolhimento, né, num lugar mais afastado e tudo. E aí depois desse 1 ano ele professa os primeiros votos, né, os votos temporários, que no nosso caso nós temos votos temporários nisso. E aí, né, aqueles que discerniram junto com a comunidade que vai seguir para o sacerdócio, já começa logo depois que finaliza o primeiro ano de missão como frei, ele começa os estudos de filosofia e teologia, né? Então, claro, a gente fala aqui, mas existem muitas exceções, né? Então, sim. Eu, por exemplo, eu fiquei 2 anos sem estudar, né? Eu fiquei 2 anos como professo, frei, porque eu participei de uma fundação em Barretos, na cidade de Barretos. Aí depois de Barretos eu fui enviado para a França de missão, né? Aí eu fiquei pouco tempo na França, a intenção era estudar lá, né? Mas acabei que meu pai faleceu no ano passado, aí eu voltei pro Brasil, né? E aí, então acaba que por uma coisa ou outra a gente acaba ficando um tempo a mais ou um tempo menos, né?
com relação aos estudos. E aí começa a estudar, depois filosofia, teologia, professa votos perpétuos. Aí depois dos votos perpétuos, aqueles que vão ser ordenados. Ordenação diaconal, ordenação presbiteral e aqueles que for bispo, né? Quem sabe? Rapaz, tem algum ou não? Nós fazemos aí um chute de alguns, né? Tem uns que tem um potencial muito grande, viu? Olha, e você falou que você foi enviado para a França. Tem casas fora do Brasil, então? Nós temos, na França, temos 2 comunidades, né? Nós temos uma comunidade na diocese de Avignon, lá, que foi a que eu fui enviado para ficar temporariamente. E aí nós fundamos, quando que a gente fundou? Foi no dezembro. Dezembro do ano passado. Na cidade de Alençon, que é a cidade onde nasceu Santa Teresinha, né? Então eu fui enviado para me preparar para participar dessa fundação de Alençon, né? E aí os irmãos fundaram, estão lá. E na Itália nós estamos na diocese de Assis. Acho que é diocese de Assis mesmo, né? Em Nocera Umbra, o nome da cidade, né? Olha, e no Brasil, estão só no estado de São Paulo ou já estão em outros estados? Não, no Brasil nós já estamos em outros estados já. Então temos uma comunidade, né? Vicentina, Mato Grosso do Sul e Goiás, São Gabriel de Goiás. São as comunidades aqui que são fora do estado de São Paulo. Que bacana. Então, ó, não tem mais dúvidas, já conheceram todo o processo. Então, aqui na descrição do vídeo vai aparecer o site, o Instagram. Se a gente conseguir o telefone, vamos deixar também o telefone para que vocês entrem em contato rápido, viu? Fala, ó, eu assisti o podcast lá, eu quero ingressar. Mês de agosto agora foi mês vocacional, não foi? Mês vocacional. Mas não impede. Não. A pessoa entra em qualquer período do ano. Isso mesmo. É só ele entrar em contato, muitas vezes, porque alguns jovens acham que, por exemplo, para começar o processo, tem que ser no começo do ano. E não. Como existem os vocacionais durante alguns meses do ano, né? Então, por exemplo, o próximo é agora em outubro. Então, se entrar em contato e tiver esse discernimento, ele pode participar. Quais os dias, Frei? Já deixa os dias aí para você ficar esperto aí. Dias 26 e 27 de outubro. Olha, eu não sabia não. Tá vendo? Então, ó, 26 e 27 de outubro. Dá tempo. Isso mesmo. Dá tempo. Então, aí ele pode entrar e o que acontece? Aí, a partir desse momento, ele passa a ser acompanhado. Então, exemplo, um jovem que começar a fazer agora. Ele começa agora, já tem essa primeira experiência e ele pode ser acompanhado o ano inteiro que vem. Ah, que bacana, hein? Ô Freis, eu vou falar assim, como que é a rotina na casa? Esses dias eu fiquei impressionado, estava olhando o Instagram do Frei Thales e vi a fabricação de pães. O negócio ali é gigante. Como que é a rotina de vocês? Tem alguém que faça as coisas? Vocês se dividem? Como que é a rotina? Conta pra nós aí. Todo mundo tem essa curiosidade, né? Porque as pessoas pensam que é só capela e oração, né? Então, fala pro pessoal que tá em casa aí, como que é a rotina do Frei? Olha, para falar isso, podemos introduzir dizendo a respeito do tripé de nossa vida, né? Que é vida de oração, vida de trabalho e vida fraterna. Então, assim, um frei carmelita mensageiro do Espírito Santo, em algum momento do dia, com certeza ele vai estar vivendo um desses pés. Então, a primeira coisa que nós fazemos no dia é rezar. Então, a gente levanta, toca o sino, 6 horas da manhã, 6h30 a gente reza a oração de laudes, né, todo mundo junto. E aí, logo depois das laudes, nós fazemos uma hora de oração pessoal, né? Uma oração mental. Depois tomamos café. Depois do café, isso tudo em silêncio. Depois do café, o frei normalmente distribui os trabalhos do dia. Então tem um responsável da padaria, tem um responsável da lavanderia, tem um responsável do almoxarifado, aquele que vai cuidar das plantas, né? Tem sacristão, tem vários ofícios, né? E aí, os irmãos vão para os ofícios, logo depois do café. E um detalhe interessante, durante os ofícios, nós prevemos que se faça tudo em silêncio. Porque, né, o nosso carisma traz essa espiritualidade carmelitana, né? Então, o silêncio, a contemplação. Então, é normal a pessoa chegar lá em casa e ver
2 freis assim, juntos trabalhando, mas sem trocar uma palavra, né? Porque ali é um momento de trabalho onde nós estamos oferecendo a Deus o nosso esforço e ao mesmo tempo vivendo aquilo em oração, né? E aí meio-dia a gente reza e almoça. Depois do almoço nós temos o que nós chamamos de recreio. Mas não é recreio que pega a lancheirinha. Não, né? É o momento que o frei vai dar risada, vai brincar um pouco. Às vezes o irmão no ofício que fez alguma coisa e deu vontade de dar risada, guarda pra falar ali no recreio. Naquele momento. E a gente fala mesmo, né, irmão? Às vezes o irmão tá fazendo um serviço com o outro, um ofício, e tropeça e cai, ou faz uma coisa engraçada. Na hora não pode rir. Tem que a gente segura. A gente se esforça, pra fazer silêncio. E é muito interessante, porque quando nós realmente vivemos esse silêncio, quando chega na hora do recreio, na hora das partilhas, é tanto assunto que às vezes, quando está próximo, acaba falando, mas gente, a gente não conseguiu falar a metade do que a gente queria. E aí, encerra o recreio, a gente tem um momento de descanso, uma hora livre, assim, para poder dar uma relaxada, a comida dar uma baixada, né? E aí, tem dias que logo depois do tempo livre, já volta para os ofícios para poder terminar. Tem dias que tem leitura espiritual e tem dias que tem formação. Então, cada dia tem uma realidade, né? Então, aqui eu tô falando assim, a grosso modo, né? Sim. O nosso dia. Mas, durante a semana, nós temos um dia que nós fazemos um louvor carismático. Temos um dia que nós fazemos adoração noturna. Nós revezamos cada frei. Fica num horário adorando Jesus, né? Temos um dia na semana que fazemos adoração durante o dia, né? Faz uma lista lá. Então, assim, tá lá trabalhando, chegou o seu horário, você deixa ali a ferramenta de trabalho e vai rezar um pouco. Então, é um dia, irmão, que é impossível não se encontrar com Deus. E seja no trabalho, seja no recreio, na vida fraterna, seja na oração, é Deus falando a todo tempo. Então aqui é um grande resumo, né, Frei? Sim, sim. E finais de semana também tem as missões, né, Frei? A gente estava conversando, as pessoas também, é bom eles saberem disso. É uma vida, de muita atividade, sim, só que envolto de oração. E os finais de semana, geralmente, vocês estão em missão também, não é isso? Sempre, normal. É raro o final de semana que a gente não tem, né? Lá em casa, onde nós moramos, nós temos a realidade dos pães que você disse, né? Então, é fabricado os pães... Frei, quantos pães que fez? Foi muito esses dias. Olha, para esse final de semana, com a graça de Deus, nós fizemos 450 pães. 450 pães. E aí, o que nós fazemos? Quando é muito assim, a gente começou quando? Quinta? Começamos na quinta-feira. Quinta, sexta e sábado. Enfim, normalmente começa na quinta, sexta e vende no final de semana, né? Então, enfim, a missão de alguns gira em torno dessas vendas de pães e das nossas lojinhas também. E também tem a realidade paroquial nossa, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu sou seminarista, então eu faço pastoral. Eu faço pastoral mesmo ali numa paróquia onde o frei, o pároco, né, é da nossa comunidade, então eu auxilio ele, né? Aí tem aquela questão, né? Porque, por exemplo, toda essa rotina da parte da manhã que eu te falei já é diferente para mim. Porque eu já tomo café e já saio para a faculdade, né? Então fico até meio-dia, aí volto. Então a minha vida ela é um pouco diferente da vida do geral, né? Porque tenho que estudar, tenho que fazer trabalho, tenho que, né? Essa semana, né, que passou, na última semana tivemos provas, né? Então é uma outra vida, né? Então cada casa tem uma realidade diferente. A da nossa tem alguns estudantes, tem a realidade dos pães, então gira em torno disso, né? Mais ou menos as nossas missões, né? Que bacana, hein? Vocês estão vendo aí, conhecendo um pouco mais sobre a vida dos religiosos, em particular dos carmelitas, mensageiros do Espírito Santo. E eu tenho certeza que as perguntas que estão sendo feitas aqui são as dúvidas que você tem. A gente escuta na rua, né? Também, às vezes, até dúvidas minhas também. Eu quero agradecer aqui, fazer um agradecimento especial, porque além desse QR Code que você pode contribuir para nós também temos os padrinhos que contribuem com o nosso programa. E eu quero aqui agradecer a maior corretora de imóveis de Santos,
Apollo On. Deixar o telefone para vocês, o DDD é 13, você que quer comprar um apartamento, uma casa aí em toda a Baixada Santista, o telefone de lá é 991-64-2949. Vocês podem também nas redes sociais, eu vou deixar na descrição desse vídeo, é um padrinho do nosso programa, contribui para que esse programa esteja acontecendo. E se você quiser ser um padrinho, você também pode ser. Depois aí você entra em contato conosco, fala assim, eu quero ser um padrinho, eu quero apadrinhar o programa, quero ajudar mensalmente com o valor, para que o continue no ar, né? Que a gente sabe que tem custos. Sim. Tem custos. Redes sociais não é nada gratuito, né? Tem seus custos. E a gente quer continuar com esse programa, tá? Então a gente pede que, se o Senhor colocar no seu coração, quiser apadrinhar, entre em contato conosco, quiser nos ajudar através do QR Code. Vamos lá. Uma dúvida também, minha essa, né? Agora é uma minha. Dos dois. Houve discernimento, né? Vocês decidiram, não, é isso mesmo que eu quero. Só que, foi até uma pergunta que o Frei Alex fez para mim no mês passado. E aí, paizão, tá preparado? Né? Então, há um rompimento também. Vocês deixam tudo para trás. Família, pai, mãe. A mãe às vezes fica, né, Frei? Pois é. Vem aqui, vem fazer uma visita. Como que foi a experiência de vocês, né, desse rompimento? Porque é preciso haver esse rompimento, né? E Jesus fala que aquele que deixa pai, mãe, vai ganhar, né, 100 vezes mais nesta vida e ainda mais na outra. Frei Alex, como que foi essa experiência para você? Olha, Deus, ele é muito generoso, né? Então, para responder essa pergunta, é algo que eu vivi, então é um fato, né? Então, Deus, ele vai dar uma graça para cada momento da sua vida. Então, quando estamos lá no vocacional, Deus, ele dá uma graça pra gente que sobressai da nossa humanidade. Por quê? Porque nós estamos, é normal, né, que um filho esteja ali o contato com a mãe, com o pai, né? E eu, imagina, já estava quantos anos convivendo com os meus pais, né? Então, eu morava com os meus pais, então imagina, há 29 anos, né, morava com eles, e você cria uma intimidade, uma amizade, já tem uma rotina, né? Levanta, toma café, às vezes almoça junto, janta junto, conversa, ajuda aqui, ajuda ali. E no processo vocacional, né, até muito interessante, quando eu estava fazendo processo vocacional, eu só contei para minha família, né, então os meus pais sabiam, e também a parte dos irmãos, né, então tenho um irmão e 2 irmãs, tenho sobrinhas, e é uma família que a gente vivia unido, né, então sempre aquele contato, os finais de semana se reunia. Agora, o rompimento é algo muito drástico. E eu lembro como se fosse hoje, né? Não vou esquecer esse dia, né? Então, o dia que eu fui, né? Então, a gente tem o dia da entrada, né? Então, tem o dia da entrada, que a família vai nesse dia. Então, nós temos um retiro antes, né? Então, quem vai ingressar na comunidade vai uns 2 dias antes, 3 dias antes. Eu lembro como se fosse hoje, o dia que eu estava indo. Até um amigo meu que me levou até a comunidade, e ficou um silêncio naquele dia que não tinha palavras para dizer, né? Tô indo embora, quando eu vou voltar, e geralmente é essa, será que eu vou ver meu filho? Será que é o lema de todos os pais, né? Então foi realmente um corte muito drástico, né? Esse rompimento, mas Deus dá a graça, tanto para nós, que estão saindo, quanto para os que ficam, porque vai falar, né, a gente consola o coração, porque nós saímos, mas Jesus fica no nosso lugar, mas é difícil, né, independente da idade, é um rompimento ali com a família. E o Frei Thales, como é que foi? Eu sofri muito, nossa, eu sofri demais. Eu sempre tive um apego muito grande à minha família, né, então nós sempre, assim, muito próximos, né, a gente vivia muito grudado, né, meu pai, a minha mãe, a minha irmã, eu tenho uma irmã mais velha, né, e assim, quando o Frei Alex falando de como foi a dele, a minha despedida eu lembro certinho, teve uma janta na minha casa, aí alguma familiar, amigo e tal, e um amigo meu ia me levar na rodoviária, né, aí acabou a janta, na hora que acabou a janta, tava aquela coisa toda feliz, na hora que viu que tava acabando ali todo mundo de comer, mas foi fazendo um silêncio, assim, né?
Eu falei, meu Deus do céu, parecia um velório. Aí eu saindo, a minha mãe, ela é muito firme, assim, ela não chora na frente dos outros, né? E aí ela, antes de chegar no portão de casa, ela já começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei, gente, pra minha mãe chorar tem que ser muita coisa, né? Eu me senti até importante. Eu segurei firme, engoli o choro ali e engoli literalmente, foi muito dolorido. Eu entrei no carro, assim, despedi de todo mundo, entrei no carro. Aí os amigos assim, bateu palma e tal. Opa, bateu palma, não sei o que. Na hora que terminou as palmas assim, começaram a chorar. Chorar. Parecia literalmente um enterro. Morreu. Gente do céu, foi terrível. Na hora que eu firme, né? Na hora que virou a esquina, eu comecei a chorar. Aí eu chorei. Aí depois eu entrei no ônibus, aí chorei. Chorei a viagem inteira, né? Até lá. Nossa, foi terrível. E assim, esse rompimento, ele me custou muito mesmo. Então eu lembro minha primeira etapa, né, o aspirantado, eu chorava todo dia. A minha mãe vai ver isso daqui, ela vai falar, ô, tadinho. É um corte aí, ó. Tadinho. Eu chorava todo dia, eu nunca falei isso pra ela, é claro, agora eu falo, mãe, né, porque passou, né? Mas eu chorava todo dia. Eu entrava no banheiro e chorava. De verdade mesmo. E aí eu chamava o Frei. Meu mestre foi o Frei Wallace, né? Chamava o Frei, aí eu chorava pro Frei. Falava, Frei, eu tô com muita saudade e tal. Tá sendo difícil e tal. Aí o Frei Wallace viu que eu tava sofrendo muito. E aí ele fez alguma coisa lá. E me levou pra ver minha mãe. E foi assim, uma providência, porque a minha mãe e meu pai, eles não são de viajar, eles, na verdade, você quer deixar minha mãe triste, meu pai, né, quando tava vivo, triste, é você falar, vamos viajar. Eles não gostavam de sair de casa. E tem vários problemas, não dirigia e tal. E aí o Frei Wallace falou assim, nós temos que ir no Mato Grosso do Sul, a gente vai passar por lá e você vai visitar. Aí ele fez surpresa, não me avisou. Aí nós indo, eu falei, olha, eu acho que eu conheço esse caminho. Eu conheço esse percurso aqui. Aí eu comecei a ver as placas, cidades próximas. De repente, assim, a gente chegou num trevo de uma cidade. Aí eu falei, se ele virar aqui, nós vai em Miguelópolis. Aí virou. Meu coração acelerou, assim. Nossa senhora, eu fiquei desesperado. Eu falei, meu Deus, eu vou ver minha mãe. Vou ver meu pai. Aí realmente cheguei lá, dei um abraço apertado, matei a saudade. Nesse dia, Deus me deu uma certeza. Eu vou sofrer, mas Ele não vai deixar eu desistir por esse sofrimento. Porque toda vez que quando eu não estiver mais aguentando, Ele vai dar um jeitinho, vou matar a saudade, ou senão Ele vai tirar um pouco a saudade, Deus vai dar um jeito. E deu esse jeito, né? Mais ou menos isso. Isso é importante porque para as pessoas entenderem, né, Frei? Isso mesmo. Não é fácil o processo, mas como o Frei Thales falou, Deus, ele ajuda. Para que todos entendam aí que todo processo, ele dói. Todo processo dói. Mas Deus, ele não abandona. E para a vocação, porque vocação não é fácil. A gente se sente feliz, porque a gente está dentro da vocação, mas viver a vocação de verdade não é fácil, né? É dor, é rompimento, né? E é de fato se abandonar, e não tem como não se lembrar de Santa Teresinha, é um abandono total nos braços, né, isso mesmo, do Pai. É preciso isso. Agora, não tem como escapar de falar desse assunto. E nós vamos sair daqui, nós vamos conseguir, Frei Thales, fazer com que o Frei Alex tenha um Instagram hoje. Exatamente. Essa é a nossa missão. A nossa missão. Vamos falar um pouco de redes sociais. A gente percebe hoje muito ativo os carmelitas nas redes sociais. E isso é importante, né? A evangelização no meio das redes sociais. Como que se deu, né, o do Frei Alex a gente já sabe, a gente está fazendo parte, né? Como que se dará o processo. Sim. Como se deu? Quando você percebeu assim, aqui, eu vou aqui, vou começar a gravar os vídeos, como é que foi?
Olha, eu tive a ideia, assim, eu tava morando em Barretos, né? Foi a primeira comunidade que eu morei depois que eu professei os votos, né? E assim, quando eu era formando, tava nas etapas de formação, eu tive a experiência de estar nos bastidores ali das primeiras lives do próprio Frei Gilson, da época da pandemia, aquela coisa, né? Todo mundo tava fazendo live, né? E aí eu comecei a estar ali nos bastidores e ajudar. Eu ajudava nas câmeras, né? Então aquelas primeiras lives, eu tava lá ajudando. E aquilo foi despertando no meu coração um desejo de evangelizar através daquilo, né? Querendo ou não, depois da pandemia, a evangelização online, ela ficou muito mais forte, né? Já existia, é claro, né? Mas ela ficou muito forte. E eu comecei a perceber que eu tinha, assim, uma certa facilidade. Eu sou muito vergonhoso. Aí isso eu sou demais. Nossa Senhora. Pra começar aqui, eu fiquei vermelhinho aqui de ver. Mas, assim, essa vergonha eu percebia que era detalhe e que eu poderia ajudar nesse sentido, né? E aí eu criei um Instagram. Falei, vou começar a postar uns vídeos, né? E fui. Alguns vídeos foram dando certo, alguns ficaram muito ruins. Tá lá até hoje, né? E assim, o que eu percebo? A rede social, ela é um lugar onde hoje todo mundo tá. E se nós que somos da luz não estivermos nesses lugares, as trevas vão tomar conta. E nós vemos isso, né? Então, as pessoas falam, mas a internet é do demônio, é da coisa ruim. Sim, é da coisa ruim. Por quê? Porque você não tem coragem de estar lá. Exato. Entendeu? Por que hoje tem uma pessoa que fica o dia inteiro vendo coisa errada com o celular? De repente, porque ela ainda não se encontrou com Deus, ela não fez uma experiência com o amor de Deus, e como que ela pode ter essa experiência? Às vezes um videozinho que ela vê. Ela fala, nossa, Deus... Às vezes você vê lá, Deus te ama, apesar de quem você é, um anúncio querigmático ali, através, né, de um vídeo, aí a pessoa desperta e fala, acho que eu vou na igreja. Quantas pessoas se converteram por causa disso? Eu parei um tempo, depois que eu fui pra França, aí chegou lá aquela coisa, meu Deus, tem que aprender logo esse idioma e tal, e aquele negócio difícil. Aí eu falei, agora eu tenho que deixar a rede social de lado, né? E empenhei. Fiquei bastante tempo parado lá com o Instagram sem movimentar. E aí tudo aconteceu, tive que voltar pro Brasil. Quando eu voltei, aí esse ano comecei a estudar, fui morar em São Paulo, né? E aí eu comecei a ver que era possível voltar, né? Mesmo que a vida ficou muito mais cheia, eu via que a evangelização na internet não fazia bem só para as pessoas, também fazia bem para mim. Porque você sabe disso, né? Quando a gente precisa falar sobre algo, a gente busca conhecer primeiro, né? E isso nos forma. E eu percebi que eu estava sentindo falta dessa formação. Entende? Então, eu transbordo daquilo que eu vivo, mas ao mesmo tempo aquilo me enche. É mais ou menos por isso que eu quis evangelizar no Instagram. Né? Inclusive, vamos aproveitar. Você vai começar um trabalho muito importante agora, Santa Terezinha. Fala para nós um pouco, chama o pessoal para participar. Eu quero participar, porque Santa Terezinha... Olha, é algo muito simples, na verdade, né? Simples por ser de Santa Terezinha, mas simples porque é um projeto simples mesmo, né? Primeira coisa, Santa Terezinha é minha santa do coração, né? Ela que guia a minha vocação junto com Nossa Senhora e Jesus, né? Eu pensei, olha, outubro tá aí, dia 1º de outubro é o dia dela, né? Vou fazer alguma coisa para levar as pessoas a entender de forma simples, aos poucos, né, com vídeos curtos, o que significa pequena via. Porque uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim, Frei, me fala o que é esse negócio de pequena via. Eu falei, cara, é tão simples que fica difícil de explicar. É verdade. É o quê? O que eu vejo na pequena via de Santa Terezinha, cara? É você abraçar a simplicidade de tal forma de que você para um pouco de ver o extraordinário e começa a ver o ordinário das coisas, né? Então, Santa Terezinha, ela se intromete em tudo. Eu falo que Santa Terezinha, ela dá sentido à minha vocação.
Por quê? Se eu tô sofrendo, Santa Teresinha me fala de sofrimento. Se eu tô feliz, ela me fala de felicidade. Só que a forma dela falar, ela mostra o quê? Que é um caminho simples. Não precisa complicar. É assim, você tem que sofrer em Deus, mas dessa forma aqui, ó. Não é você, como assim muitas pessoas pensam, né? Como São João da Cruz. Senhor, eu quero sofrer e ser desprezado. Cara, é uma doutrina, é algo muito grande que não é para todo mundo, não. Você dizia hoje, né, irmão? Eu sou fraco para isso. Eu também. Então, assim, se todo mundo vai sofrer, se todo mundo precisa sofrer nessa vida, porque essa vida é isso mesmo, eu quero sofrer de uma forma que seja simples. E Santa Teresinha me ensina isso. Por exemplo, do sofrimento. O que é sofrer em Deus? Aceitar o que Ele pede. Se Deus permite uma doença, aceita. Calma aí, Deus sabe o que é isso. São João da Cruz, não. São João da Cruz já queria, ele pedia. Eu quero sofrer. O meu deleite espiritual está no sofrimento. No meu não. Eu tô longe disso. Mas para chegar nisso, para chegar em um alto grau de santidade, eu só consigo se for por uma pequena via. Então esse é o caminho que eu quero fazer em outubro, com vídeos de 1 minuto e 30 segundos, dia sim, dia não, né? Então dia 1º de outubro, dia 3, dia 5, dia 7, né? E uma forma da pessoa ter um contato com essa pequena via. Qual o Instagram? Fala, pessoal. No meu particular é @freitales.cmes. Então já segue lá, né? Dá uma pausa aí, vai lá e segue rapidinho e volta, né? Volta, não perde não. E outra coisa, Santa Teresinha, ela vem mostrar que todos podem ser santos. Porque senão a gente cai naquela, né? Eu não aguento esse sofrimento todo de São João da Cruz, então eu não vou ser santo, não consigo trilhar esse caminho de santidade, ou Santa Teresa dá um caminho de perfeição. Isso. Aí Santa Teresinha vem, calma aí, filho. Vou te ensinar um caminho assim, uma via pequenininha para nós aí que não aguenta tanto. É verdade. É mais ou menos isso. Frei Alex, você contou para mim nos bastidores, né, do discernimento, das redes sociais, mas será que não está sentindo alguma coisa assim? Fala para você, não está sentindo algo que Deus tá na hora de você aparecer? Porque eu vi um vídeo de vocês que eu falei, né, muito bacana. E a gente quer Frei Alex. Olha, está sendo uma experiência muito interessante, né, morar com o Frei Thales. E aí ele fala, Frei, vamos lá gravar um videozinho? Eu falo, assim, completamente disponível, vamos, Frei, né? E realmente esse feedback, né, que as pessoas falam, né, olha, eu te vi lá, até o pessoal da minha família, né, manda, olha, acabei de ver o vídeo, né, que o Frei postou. E você vê que realmente você chega nas pessoas, né? Esse processo de evangelização nas redes, eu acho, assim, sensacional, né? E realmente Deus está conduzindo para quê, né? Então, vamos ver, né, mais pra frente, quem sabe, lance aí, né, um Instagram também, né, com a permissão do Frei, né, para que eu possa, né, também ajudar nesse meio que é muito importante, né, e é muito interessante porque cada um vai falar de uma maneira, né, nas redes sociais, e pode ser que esteja alguém ali esperando um jeito que eu possa chegar até ele. Então, e é muito interessante porque o Frei falando de Santa Teresinha, né? Com certeza, um dos meios que eu usaria é Santa Teresa d'Ávila, né? Porque ela realmente ganhou meu coração. Então, a vida de oração, né? Como eu falei no processo, né? O padre que me acompanhou já me direcionou à oração do Santo Terço. Depois veio o Rosário. E foi muito interessante porque nesse processo, ele também fez um caminho com nós das moradas, né, do Castelo Interior. E aquilo eu ficava, meu Deus, o que é isso, né? E aí foi. E aí eu lembro que a gente falava assim, ó, a gente tem que estar dentro do castelo, né? E era muito interessante. Às vezes eu ia me confessar e não era ali, estava em algum lugar, né? Chegava pro padre e falava, padre, eu quero me confessar porque eu estou fora do castelo. E é muito interessante porque é uma linguagem muito bonita, né, que Santa Teresa ela usa, né? Então não tem uma maneira mais que a gente possa criar uma intimidade com Deus se não for a vida de oração, né? Se for esse contato, então nós carmelitas, né, vivemos essa parte da oração mental, né, desse encontro, esse diálogo realmente com Jesus através do silêncio. E
vamos ver, né? Quem sabe Deus quem conduz. sabe. Então, seria mais ou menos essa minha linha. E também, eu acho que seria muito interessante, aqui a gente tem que pôr o dom a serviço, né? Então, eu estou ajudando nessa parte da obra, né? Então, a faculdade que eu falei que eu cursei, então, eu sou formado em engenharia civil. Então, usar esse dom, né? Que nem hoje está tendo a obra, aí eu consigo passar os feedbacks, né? Pro pessoal, né? Falei, olha, estamos construindo, tá concretando a laje, o que está fazendo agora? Então tem um tempo aí que dá para ajudar também nesse meio da evangelização, ajudando o povo a ter esse encontro com Deus, através também do dom que Deus nos deu, né? E quem sabe não começar falando sobre o castelo interior. Pois Com é. certeza. E aí já vamos começar com as fundações, né? Aí, ó, exato, aí, tá vendo? Então Deus tem um caminho aí, né? Então tem tudo a ver ali com a engenharia, vamos firmar a nossa fé na rocha. Então, olha, tudo conspira, né? A favor, né? E o convento, como é que tá o convento? Eu vi que já está 81% já, né? Exatamente. Então, Não 81% da obra, mas Isso. 81% de arrecadação. Arrecadação, isso mesmo. De obra tá quantos por cento mais ou menos, Frei? Olha, nós gravamos o videozinho, né? Então vai sair primeiro aqui do que no nosso vídeo lá, né? Então, nós estamos chegando hoje a 20% de obra concluída. Então, para simplificar, então está pronta a parte da fundação, o térreo, né? A parte estrutural, né? Já está pronta, a laje, já está construindo a segunda laje e, se Deus quiser, na sexta-feira que vem já vai ser concretada. Tem previsão de inauguração, alguma coisa? Conversam sobre isso já ou não? A previsão, porque a obra tem cronograma, né? Isso. Então a previsão, né, da obra ficar completamente pronta é em julho de 2025. Maravilha, então não tá muito longe disso, graças né? a Deus. E vai comportar quantos freis lá? Olha, uma média de 32 freis, né, nas suas celas, e tem mais algumas celas a mais, né, que aí pode ser para alguma visita, ou se, né, tiver essa abundância, graças a Deus, de freis, também eles podem ocupar essas celas. 32, mas se apertar, coloca até 100. Né? É verdade. Hoje tem quantos lá na casa? Assim, no total de freis, No geral, no geral, lá. em torno de 70 freis, né, ao Isso. todo. Nós somos, né, em torno de 70 freis. Mas estudante é uma média de uns 16, estudante. por aí. 70, contando com que estão fora do Isso, país e tudo. A 70. comunidade toda, isso. Isso. Naquela casa de São Paulo, ali aquela que fica mais afastada, que tá o convento? Ali tem quantos? Ali, Onde está sendo construído um novo Isso. convento? Aí nós somos em 16, lá na frente. 16. Ah, então são 70. Isso. Mas, assim, só para que todos entendam. Então, aquele convento está sendo construído será o estudantário. Então, só vão morar os freis que estudam, né? O freitário tem grande chance, né, de morar nesse então convento. é legal. É importante isso. Isso. É porque, na realidade, nós não temos uma casa que comporte os estudantes. Inclusive, eu tô meio que morando de aluguel, né? Eu não deveria morar nessa casa, porque essa casa ela é aspirantado. Ela é onde moram os aspirantes, né? Então, ali deveria morar apenas o superior local, o mestre, né? E alguns freis para ajudar na formação. E aí nós estamos em alguns estudantes ali porque não tem lugar para ficar. Então, por que está construindo esse novo convento? Porque não tem lugar mais para pôr estudante. Isso. Então, aí constrói o convento e coloca todos os estudantes lá. Né? Bacana, é importante o pessoal saber disso. Não, todo mundo pensa, não, nós vamos para lá, pro convento novo, né? Não, tem as pessoas já que irão para lá. E quando tiver pronto, esse convento já vai muitos irmãos, porque nós temos 3 casas onde estão distribuídos os estudantes. O ideal seria em uma. Então, as casas que não era para ser casa de estudante, tá com alguns lá improvisados. Isso mesmo. Olha só que podcast interessante. Estamos chegando ao fim. Olha só, deu para ouvir aí daqui. Então, foi assim, eu de coração, tanta coisa que a gente poderia ficar aqui até o dia seguinte conversando. E o Frei, foi coisa de Deus, porque eu estava conversando com os freis, era a única data que dava para os freis estar aqui. É verdade. Então a gente vê que é a mão de Deus. E eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui hoje alcançou o seu coração.
alcançou o seu coração, e também aquelas pessoas que estão no seu coração para você compartilhar esse podcast. Principalmente o que eu sinto no meu coração aqui é os jovens. Os jovens precisam conhecer esse carisma, precisam fazer a experiência, descobrir a vocação. Onde eu tenho ido, Frei, pregar, principalmente para jovens, eu tenho falado muito isso. Procurem descobrir a sua vocação. Procurem descobrir a vocação. A gente vê muitos casamentos fracassados, muitas sacerdotes que... né, porque não é fuga. Vocação não é fuga. A vocação é descobrir o lugar na qual Deus está chamando. Isso mesmo. Então, que você compartilhe esse vídeo para muitos jovens, para chegar a muitos jovens. Eu vou deixar aqui a palavra com os freis, uma última palavra deles. Quero agradecer primeiro, Frei Alex, Frei Thales. É uma graça de Deus tê-los aqui. Nesse primeiro podcast, eu tenho certeza que é abençoado. Com certeza. É abençoado, eu sinto no coração. Eu sou um carmelitano porque a minha espiritualidade sempre foi São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha. Eu sou apaixonado por eles, estudo. Inclusive eu estou lendo um livro que foi o Frei José que indicou, aquele Quero Ver Deus. Aquele livro é muito bom, que é um Muito compilado da espiritualidade carmelitana. Então quero agradecer de coração a vocês dois, pedir que Nossa Senhora, que o Espírito Santo continue conduzindo a vocação de vocês, para que dê muitos frutos. Amém. E eu quero deixar aí a palavra, deixar para os mais velhos primeiro, né, Frei? Mais velhos. Mais velhos. E olha, mais uma curiosidade, viu? Então, no convento, né? Então, entra-se no convento, então a hierarquia é ordem de entrada. Então, ou seja, no convento eu sou mais novo que o Frei Thales. Ah, Frei Thales, não foge não. Tá vendo só? Né? E eu falando de idade, né? Eu 44, então, né, eu tô bem... Tá aqui com o Jonathan de 22 já aí, ó. Inclusive, tá no qual processo? Processo vocacional, ele é um vocacionado da Ele comunidade. é um vocacionado da comunidade. Então, Isso vamos mesmo. ver Tá que na que eu- reta final, hein? Na reta final. Ih, pai, como que tá esse rompimento Então, aí? rapaz, você falou desse encontro, esse encontro que tem, né? Que antecede. Tem que preparar meu coração. Mas é para uma boa causa. Sim. Aí faz me lembrar de São Luís Santa Zélia. Hoje o que eu mais peço para Deus é ser assim, um casal como São Luís Santa Zélia. Tenho muitos filhos e que sejam todos de Deus. Que benção. Amém. Todos Amém. de Deus. É para isso que Deus me chamou a vocação, para ser pai de família, para que eu gere para Ele. É isso que eu peço para Deus. Então, como ordem de quem entrou na casa, né, Frei Alex? Isso mesmo. Palavra do Frei Thales, olhando para essa câmera aqui, quais são as suas últimas palavras, o que Deus coloca no seu coração? Eu quero primeiramente agradecer, né? Agradecer a você que participou e o convite, irmão. Fico feliz. E não sei se a gente falou, mas é o nosso primeiro podcast também, né, Frei? É verdade, o primeiro. Então é uma graça, eu fico feliz demais, porque nós vemos que o Espírito Santo ele renova, e aí ele vai tendo ideias, e o Espírito Santo vai, né, construindo coisas para salvar as pessoas, né? Então, o que eu desejo para esse podcast é que seja um canal da graça de Deus, né, para que pessoas se encontrem com Deus mesmo, né, através de cada convidado, e que cada convidado que vem aqui não saia sem ser tocado por Deus, assim como nós estamos saindo, né, É verdade. Frei? E agradecer você que assistiu até agora, né? Se inscreve, né? Posso falar também aqui para se inscrever? Sim. Se inscreva. Se você não se inscreveu, pelo amor de Deus, corre, já se inscreve, ativa o sininho. Por quê? O que é bom precisa ser divulgado e nós precisamos abraçar na nossa vida. Já manda para todo mundo aí. Vai vir muitas pessoas de Deus aqui, em nome de Jesus, né? Outros freis também. Com certeza. Quem sabe a gente não vem fazer a parte 2, né? É verdade. Opa, o convite já está feito. É só vocês falarem, Hamilton, eu tenho uma agenda tal dia. Aí eu, Fernando, agenda aí para nós. A gente vem. Mas enfim, muito obrigado. Fico muito feliz mesmo pelo convite. Nós sentimos a presença de Deus aqui Com mesmo. certeza. E com certeza, com São Paulo, né? Podemos... São Paulo apóstolo, não o time, Deus me livre, né? Como São Paulo podemos dizer, né? Aquele que começou a boa obra é fiel para levá-la ao termo, né? Que ele começou isso daqui, que ele leva aos corações que precisa, né? Amém. Isso aí. E também é com muita alegria, né, que eu quero agradecer ao Hamilton pelo convite, né?
Foram muitos dias, né, de conversa para a gente conseguir chegar a essa data, né, e conseguimos conciliar para estar aqui. E a gente vê que foi Deus mesmo, né? E aí a palavra que eu quero deixar para vocês, né, como Jesus, né, chama Mateus, né? Ele vai lá, chama e segue-me, né? Então, talvez através desse podcast, Deus está te chamando, vem, segue-me. E pode ser na sua vocação. E Santa Teresa vai dizer, né, que nós temos que ter esse autoconhecimento sobre nós mesmos. Senão, a gente não vai conseguir discernir a nossa vocação. Vamos ser pessoas frustradas, infelizes. E quando você conseguir discernir a sua vocação, seja ela a vida religiosa, ser padre, ser um pai de família, ser, né, uma mãe de família, né, vocês que estão assistindo. Então, faça esse discernimento, né? É uma alegria quando nós conseguimos fazer esse discernimento. E que você possa também, através desse podcast, e compartilhe, né? Então, hoje nós estamos aqui ao vivo, mas vai ficar lá gravado, então compartilhe com as pessoas. Vamos ajudar esse canal a crescer, que nós estamos evangelizando. Isso aqui é evangelização. É levar através deste momento aqui para que as outras pessoas tenham esse encontro com Jesus. Com certeza, né? Tivemos aqui um encontro com Jesus mais uma vez através dessa partilha. Flui muito bem, uma graça de Deus. Então, né? Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus. Que maravilha. Como os freis falaram, inscreva-se no nosso canal. Tem o Instagram também, o mesmo nome, Fé em Diálogo. Vai lá, acabando o vídeo agora, corre lá, nos segue e compartilha. Você vai ter esse vídeo, esse podcast todo lá no nosso canal do YouTube e também daqui a pouco os cortes aí no nosso Instagram, no meu, dos freis, do Frei Alex. Quem sabe, hein? Vai ter lá, já tem o material para postar. Então quero agradecer a todos vocês, que Deus abençoe ricamente a sua vida e até o próximo podcast, se Deus quiser. Um abraço lá, pessoal. Da câmera de baixo. É Deus verdade. abençoe. Deus abençoe. Fiquem com Deus.